Obras assim só são possíveis porque a Comissão Nacional da Verdade, instaurada em 2011, permitiu que informações como essa pudessem chegar a público. Informações que, longe de trazer consolo ou respostas, pelo menos foram um fechamento para quem procurava saber o que aconteceu durante um dos períodos mais nefastos da nossa história. Oi, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, finalmente, concluímos a leitura deste livro aqui, A Noite Não Dura Para Sempre, do autor Marcos Vinhal Campos, que encerra a tetralogia de histórias não contadas em Mulheres de Granito, uma história que começou com a novela Mulheres de Granito, uma novela muito interessante que passou por vários períodos da história do Brasil, começou da metade para o fim do Segundo Império, passando pelo início da República Brasileira, a partir da queda do Império, vários movimentos e mudanças socioculturais que vieram já terminar aqui nesse volume que já termina já no período de que se inicia a redemocratização do Brasil. Esse foi um dos livros que eu confesso que foi mais desafiadores, na minha opinião, muito desafiador. Eu poderia trazer vários outros adjetivos e, no entanto, esse foi o que mais se adequou a esse livro, porque em vários momentos eu precisei realmente monitorar a minha leitura, porque foi um livro que, em vários momentos, me fez realmente ficar bastante angustiada. Foi também uma forma também de entender a nossa própria história. Esse aqui não é um romance ficcional completamente, ele é um romance histórico. E um romance histórico que traz aqui já de uma das fases mais tenebrosas da nossa história. Ainda assim, é uma leitura muito fluida, muito bem construída por esse autor, mas é também muito preocupante saber que muito do que é relatado aqui com personagens ficcionais realmente aconteceu. E isso faz com que a gente reflita muito sobre a nossa própria história, sobre como nós temos responsabilidade hoje de tentar fazer com que ela não se repita. É claro que isso está muito longe do nosso controle, mas eu posso dizer que essa leitura aqui ela foi transformadora na medida certa. Eu acho que ela veio no período que tinha que vir mesmo e encerrou com chave de ouro a tetralogia, no sentido de que ela foi muito bem construída e escrita, e foi uma experiência de leitura muito boa. Eu acho que no sentido de a gente ter contato com mais obras nacionais, obras de cunho histórico também. Eu quase não leio muitos romances históricos brasileiros. A minha experiência com leitura de obras brasileiras é mais a nível de Machado de Assis, José de Alencar, Lima Barreto, que também são romances clássicos que trazem fortes críticas sociais, mas eu acho que esse livro aqui, que encerra a tetralogia, ele traz uma experiência de leitura diferenciada. Eu acho que o autor foi muito feliz aqui ao trazer muitas das informações que eu acho que não fosse a Comissão Nacional da Verdade, que foi instaurada em 2011, a gente não teria como ter conhecimento dessas informações, mas ele não é um romance totalmente histórico, ele também tem personagens ficcionais que interagiram com personagens históricos que de fato surgiram e realmente fizeram parte da nossa história. Parte do clima que eu gostava muito em Mulheres de Granito, que é aquele clima de café com biscoito, que eu gostei muito e que até o segundo romance a gente teve, eu mantive essa impressão. A partir do terceiro romance já meio que se perdeu um pouco, porque já traz um período histórico que a gente não tem, pelo menos da minha geração não tem lembrança. Não foi um trauma geracional nosso, mas foi um trauma geracional das pessoas que viveram antes de nós. E é muito interessante observar esse trauma geracional a partir desse romance. E foi muito interessante poder ler isso. E ano passado eu me fiz essa pergunta e hoje eu faço essa pergunta novamente. Há algum Azeredo Murtinho vivo em 2026, agora nos anos 2000, que poderia estar explicando muito desses eventos históricos que a gente está vivenciando? Fica para o campo das possibilidades. Essa tetralogia se encerrou com chave de ouro, e eu gostei muito de ter a experiência de ler todos os livros construídos pelo Marcos Vinhal Campos. Ele é um excelente escritor e recomendo para vocês que leiam esse livro e todos os outros já escritos por ele, publicados pela editora Tagore. Esse livro foi publicado em junho desse ano, foi uma experiência de leitura maravilhosa e ao mesmo tempo muito tensa, muito preocupante também em vários momentos, mas é uma experiência que realmente a gente precisa passar por ela. Assim como a gente precisa passar por livros como Memórias Póstumas de Brás Cubas, por Clara dos Anjos e muitos outros livros que trazem críticas sociais muito fortes, a gente precisa passar por esse livro aqui também. Eu acho que daqui a 100 ou 200 anos esses livros aqui alcançarão o status de obras clássicas, os alunos irão ler esses livros, e eu fico muito feliz de saber que daqui a 200 anos, talvez, esses livros cheguem à mão das pessoas e eles terão a oportunidade de falar por si mesmos sobre o que eles pensam, de cada palavra, de cada ação que cada personagem trouxe até aqui. E essa é uma reflexão curta mesmo que eu queria fazer. Eu queria também dar muitos spoilers. Eu acho que se eu fosse aprofundar realmente aquilo que eu aprendi de cada momento da leitura, e eu até marquei bastante, eu não esperava marcar tanto esse livro, mas até que eu marquei bastante, mas eu fico muito feliz de ter essa experiência, mas evitei dar spoilers ao máximo, porque eu acho que nesse momento
acho que cada pessoa tem que ler e ter a própria percepção da leitura. E eu vou realmente ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, é só continuar acompanhando aqui no Divã Literário. Se você gosta de leitura, literatura e tudo relacionado ao mundo dos livros, é só se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E se você ainda não é meu seguidor lá no Instagram, vai ter conteúdo sobre esse livro lá. E o arroba vai ficar aí na tela para você também poder acompanhar todos os conteúdos que terão sobre esse livro lá também. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.